Salve galera maravilhosa, nação Jamilqueira, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje um vídeo de opinião, um vídeo com uma leitura social, é algo bastante importante, todo mundo está falando sobre isso e eu venho aqui publicamente manifestar a minha opinião, como já o fiz em outras redes sociais e farei aqui no meu canal do YouTube, porque é o canal de maior comunicação que eu tenho com vocês que estão inscritos no canal. Eu vou falar sobre algo que tem a ver com a polarização política do momento que nós estamos vivendo e algumas tragédias que têm ocorrido no nosso país. Eu vou começar falando que quando eu escrevi a minha dissertação de mestrado, isso há alguns anos já, eu fiz uma previsão que eu imaginei que em algum momento fosse se concretizar, mas não imaginei que fosse assim tão brevemente. Na minha dissertação de mestrado eu trabalho com um conceito que eu desenvolvi chamado Homo Brutalis / Violence, que fundamentalmente diz o seguinte: pelo fato de a nossa cultura no mundo ser tão beligerante, e beligerante é aquela que é combativa, né? Aquela que fala sobre guerra, luta e tudo mais, e de certa forma premiar a beligerância, aplaudir a beligerância, chegaria um momento em que nas suas formas de interação social o homem só conseguiria se fazer entender ou valorar a partir do momento em que ele agisse com violência física ou simbólica. Infelizmente é o que nós temos vivenciado nos últimos anos. E quando eu falo violência física ou simbólica, é literalmente isso: partir para uma agressão, utilizar força institucional para massacrar alguém. E aqui eu quero convidá-los a uma reflexão a respeito disso. É claro que essa reflexão é motivada com base na tragédia que aconteceu em Foz do Iguaçu, quando um indivíduo invadiu uma festa privada e, após gritar ali algumas palavras de ordem e manifestar sua opinião política, acabou matando um homem que tinha uma posição política divergente da sua. Bem, o que eu quero trazer para vocês, para essa análise aqui? Quando eu penso sobre essa forma de sociabilidade violenta, eu costumo separar em dois grupos de pessoas. Nessa situação nós temos os atores sociais e temos os peões. Por que eu separo? Porque os atores sociais, pelo menos no conceito com que eu trabalho, possuem uma consciência em relação àquilo que eles estão fazendo, uma consciência objetiva daquilo que eles falam, daquilo que eles demonstram, daquilo que eles insuflam, né, em seus peões. Por outro lado, os peões são aqueles que estão na linha de frente, aqueles que levam a cabo, levam à concretude as ideias, os conceitos e aquilo tudo que é insuflado pelos atores. Numa situação como essa, nós temos que entender que o nosso país está vivendo em um ambiente de uma polarização política. Isso você ouve em todos os canais praticamente, mas nem sempre nós entendemos o que é essa noção de polarização política. A polarização tem a ver com a existência de dois polos antagônicos muito fortes e muito operantes na sociedade. E esses polos antagônicos hoje são representados por dois candidatos que nós temos no Brasil. Tão forte é a polarização que nós não conseguimos ter uma terceira via, de certa forma, solidificada. Nem consegue aparecer com expressividade nas pesquisas. E aí, a polarização, quando ocorre, costuma, por um princípio que tem a ver com os estudos em psicologia, estudos comportamentais, criar uma relação de conflito do nós contra eles. Ou seja, se você faz parte do meu grupo, você necessariamente tem que ser inimigo do outro. Nós defendemos os mesmos valores, isso significa que automaticamente somos contrários a quaisquer valores defendidos pela outra parte. Essa situação de polarização somente se agrava quando você parte da polarização para chegar a algo que se entende como maniqueísmo, certo? O que é maniqueísmo?
é justamente a divisão desses dois polos na concepção de bem e mal. Ou seja, o polo que você defende é visto como bem, ao passo que o polo com o qual você não tem afinidade é visto como mal. E nessa conjunção de maniqueísmo e na relação nosso contra eles, é comum que as pessoas entendam que elas precisam expurgar o mal para que o bem triunfe. Eu estou querendo dizer com isso que de uma maneira muito, de uma maneira muito sutil, começa a crescer no imaginário dessas pessoas que estão vivendo um momento de polarização maniqueísta, que elas precisam tomar uma atitude frente aos seus opositores. E essa atitude que se toma ela vai ao encontro daquele conceito do homo brutalis que eu havia mencionado. Quer dizer, o homem se faz impor pela violência. Então, é comum que essas situações de conflito notadamente político, acabem ocorrendo e ainda com mais frequência. Nós vimos algumas situações dessas no Brasil. Precisamos ter um pouquinho de memória para entender que isso não acontece só de um lado. Hoje você tem um lado que está muito em voga em relação a essa beligerância. Mas nós já tivemos outras situações. Eu vou mencionar, por exemplo, um caso quando havia a ideia de que determinado grupo que defendia, como é que eu posso dizer isso? Eu não vou dizer isso com meias palavras, eu vou dizer mais claramente. Quando começaram a plantar a ideia de que o movimento sem terra pegaria em armas para defender seus interesses, à época do impeachment da Dilma Rousseff, certo? Veja, isso é uma espécie de dog whistle. O que é isso? O que é esse conceito de dog whistle? Você solta uma ideia como essa para que as pessoas inconscientemente abracem essa ideia. É a mesma coisa que alguém dizer, olha, eu não posso controlar, mas eu acho que vai haver quebra-quebra, as pessoas vão brigar, as pessoas vão para a rua. De forma sutil, de forma praticamente oblíqua e, por que não dizer, dissimulada, você está entrando na mente dos seus peões e dizendo, é isso que eu quero que você faça. É o que se entende, se você pegar o conceito de Austin e Searle, como um ato de fala indireto. Você, com essa frase, diz, eu quero que você faça isso, porque é isso que a pessoa entende, ela toma como um ato de fala indireto. São pequenos comandos que são dados aos peões. E isso é algo extremamente terrível. É importante mencionar que, independentemente do lado, é muito comum que os atores se desviem da responsabilidade. Quando confrontados em relação a isso, dizem, não, mas eu não tenho nada a ver com isso, isso foi uma decisão da pessoa, eu não provoquei isso, certo? Eu não tenho a ver com essa situação, eu não sou responsável por isso. Os atores são mais responsáveis do que os peões. Por quê? Porque qualquer ator sabe a influência que tem sobre seus peões. E se ele tem a possibilidade de dizer abertamente, eu não quero que você faça isso, eu não quero que as pessoas partam para um conflito armado, eu não apoio qualquer tipo de conflito armado, eu prefiro retirar-me da vida política caso as pessoas passem para um conflito armado. Quando se diz uma coisa dessa, você está diretamente falando com seus peões. E, de certa forma, você está mexendo no seu poder de decisão a respeito disso. E é por isso que eu falo que os atores têm mais responsabilidade do que os peões, porque eles conseguem manipular a massa. Eles é que apitam, esse dog whistle, esse apito do cão. São eles que apitam. Eles é que dizem quando fazer, quando não fazer. A exemplo do que nós tivemos com o trumpismo americano e a invasão do Capitólio. Então, numa análise fria, para garantir princípios democráticos, para garantir princípios legítimos, é preciso que os atores acalmem os ânimos de seus peões.
e que acalmem a população, porque para um pleito, para uma eleição, para qualquer coisa nesse sentido, é preciso haver temperança, é preciso agir racionalmente. O que eu leio de toda essa situação é que nós não estamos num panorama positivo, porque os atores não estão na marcha ré, eles estão acelerando em relação a isso. Eles não estão dizendo para seus peões que ajam com razoabilidade e que não ingressem numa luta. Eles estão insuflando cada vez mais a luta e aquecendo cada vez mais os ânimos, o que nos leva para um destino trágico. Nós tivemos um exemplo desses. Uma pessoa perder a vida por divergência política é uma tragédia sobremaneira. Uma pessoa decidir que outro não pode manifestar-se de forma pacífica é uma tragédia. Uma pessoa colocar um artefato explosivo em outra manifestação, uma pessoa cuspir em outra pessoa, uma pessoa impedir que a outra se manifeste, tudo isso rompe os princípios mais legítimos que nós defendemos numa visão democrática. Então, é preciso que saibamos olhar para essas situações e quando o momento de conflito chegar, que se responsabilizem os atores em primeiro lugar e depois os peões, porque quando os atores são responsabilizados, eles seguram os seus peões. Essa análise que eu faço é de um ponto de vista filosófico, antropológico, sociológico, que tem a ver com esses conceitos de comportamento humano e de dinâmica social. Eu quero saber a sua opinião sobre isso e quais são suas considerações a esse respeito. Deixe o seu comentário aí. Se você curtiu o vídeo, um like, faça inscrição no canal, compartilhe esse vídeo e vamos buscar a paz e não o conflito. Até a próxima.